Condições de vida melhor para todos. Algumas pessoas pediram para eu fazer um livro sobre mim, mas acho que não vão gostar muito do que tenho para dizer. Eu nasci no mundo sem lei, ou pelo menos as pessoas não fazem uso de certas regras. Quando eu nasci, já existia muita gente no mundo, que eram lindas criancinhas fofinhas. Ao crescer, muitas delas se tornaram mais. Gente ruim. Eu cresci rodeado de pessoas sem educação. A começar, minha avó teve quase 10 filhos. E olhe que nesse tempo já tinha muita gente no mundo. Minha mãe engravidou de mim com menos de 18 anos. Ninguém instruiu meu pai sobre evitar a superlotação, pois até ele mesmo já havia nascido no berço da favela. Minha mãe, num descuido, escorregou no lodo e caiu de barriga, grávida de mim. Eu sobrevivi para contar a história. Mas além da deficiência que já tinha na genética dos meus ossos, afetou muito outras partes do meu corpo, ainda na barriga da minha mãe. Meus pais não tiveram educação nem cuidados especiais, pois eu também tive dentes estragados e um bucho cheio de vermes, assim como ainda hoje se vê, justamente por conta das pessoas miseráveis que governam o mundo, mas não se importam com a classe pobre, que às vezes até morre de fome ou de overdose por condições indescritíveis. E dor de dente é muito mal, e são coisas muito simples de se resolver, mas só se a sociedade fosse bem educada. A começar pelo controle de natalidade, que significa dizer que as pessoas reduzissem a fabricação de crianças e cuidassem mais das crianças que já vivem morfando no orfanato. E dos velhinhos e velhinhas que voltaram a ser criança, ao invés de estarmos botando mais gente no mundo para sofrer. Eu já catei lixo para vender, pedi uma esmolinha para comer e roubei manga verde para fazer um lanche. Sempre tive boa vontade para ajudar. Nunca gostei de confusão, mas por ser um pouco mais inteligente, muitos tiveram inveja. E a propósito, alguém tem a noção do estrago que a inveja pode causar na vida de alguém? Até quando comecei a ter um pouco de sorte para que alguma moça olhasse para mim, os colegas circunvizinhos fizeram questão de me ferrar, como se a minha vida já fosse ótima. Então a culpa disso tudo, para deixar bem claro, nunca foi da minha mãe nem do meu pai, e de nenhum camponês no mundo. Logo a culpa fica para quem? Para os líderes que nos governam, é lógico, que deixam a gente a ver navios e não se preocupam com as dívidas, com as devidas responsabilidades, como no caso das drogas, como o cigarro, o crack e algumas bebidas alcoólicas, que antes de meus pais nascerem já intoxicavam muitas pessoas no planeta. Enquanto perdemos tempo entretidos com as novelas e os filmes que muitos espertinhos inventaram para nós, para nos manter distraídos, enquanto somos lesados, como a baixa escolaridade e o péssimo atendimento nos departamentos públicos, principalmente hospitais. Enquanto sem boa educação e com a saúde baixa, imaginem até que ponto podemos chegar. Por exemplo, o desperdício de qualquer coisa que seja, como no caso comida, é crime, mas se joga muita comida fora, enquanto em alguns lugares se morre de fome. E quando deixamos as luzes acesas sem precisão, estamos colaborando para a destruição do planeta. Ou quando jogamos lixo nos rios, como esgoto direcionado para os rios que correm para o mar, que vai aspirando toda aquela merda. E a culpa disso tudo não é do padeiro, nem do pedreiro, pintor, porteiro nem eletricista, e sim dos homens e mulheres que dominam a nação, como nossos governantes,
mas não se preocupam com o nosso bem-estar. E o povo de burro e ignorante ficam somente à espera de um milagre. Por exemplo, as muriçocas transmitem doença, além de ser bastante cômodo uma picada do mosquito. E as lamas dos esgotos no meio da rua, também, como frieiras nos pés e tudo mais. Se não escovar bem os dentes, nas horas e do jeito certo, dá cárie. A gente fica com os dentes podres e dói. Com os dentes estragados, fica difícil até para se alimentar. Sem mencionar que, por falta de uma boa educação e algum recurso, muita gente bebe água diretamente da torneira. E olhe que é recomendado pelo médico tomar água mineral filtrada ou fervida, se for direto da torneira. Mas o povo que mal tem dinheiro para comprar gás para cozinhar o alimento, quem dirá ferver água para beber? O que o povo não sabe é que, vivendo dessa maneira, a saúde é baixa, além de nos matar logo cedo, bem antes do tempo. Ao contrário disso, poderíamos viver bem mais e em melhores condições. Mas vivendo com os pés na lama, com dentes estragados e mordidos de muriçocas, além de crescer atordoado levando gritos dos mais velhos e passar alguma fome, é na certa morrer antes do tempo. E o pouco tempo de vida que teve não ter sido das melhores. O que muita gente não sabe é que, se não tivermos uma alimentação saudável e balanceada, nosso organismo não funciona muito bem. E as infecções intestinais é causada por conta de algum alimento, como algumas mercadorias fora da validade que ainda ficam expostas nas prateleiras de alguns mercados. Para o jumento do pobre burro, que não foi instruído a olhar o prazo das validades, que já é bem difícil de achar, por ser em letras bem pequenas e muitas vezes impresso nas partes escuras da embalagem. O que já devia ter mudado, mas se não for do interesse das fábricas que o consumidor veja com clareza o rótulo das validades dos alimentos, aí já é outra história. Eu aprendi na escola que devemos olhar o prazo de validade antes de comprar qualquer comida. E se estiver faltando 3 meses para vencer, é bom procurar um mais novo. A menos que seja alguns iogurtes que já têm o prazo resumido. E mesmo assim procurar o mais novo possível. Afinal de contas, é de saúde que se trata. Se faz necessário lembrar que em alguns lugares no mundo, por conta de uma mal liderança, algumas pessoas morrem de fome. Chegam a morrer cedo por inanição, principalmente quando ainda criancinhas, depois de um longo tempo de sofrimento. Porque viver eternamente bem é bom, mas viver sofrendo por pouco tempo já é muita coisa. E sabendo disso, não podemos ficar de braços cruzados, porque afeta a todos nós. Até mesmo aqueles que vivem em melhores condições, mas num planeta doente, por conta dos maus tratos causados por muitos, como os rios que recebem água de esgoto e deságua no mar, os animais domésticos que vivem em condições miseráveis e o lixo mal dirigido, poluindo ainda mais o planeta. Sem falar no estrago de energia elétrica e água potável. Então, mesmo aqueles que vivem num lugar mais civilizado, livre das muriçocas e das ruas alagadas, estão sujeitos a morrer antes do tempo, por negligência. Porque quando surge alguma epidemia, ou algum terremoto, maremoto, tsunami ou qualquer desastre natural, morre tanto o rico quanto o pobre. Negligência por quê? Se alguns vivem uma vida egoísta, outros acabam pagando por isso, como os menos favorecidos. Imaginem, gente sem educação, viciados em novela, videogame, futebol e algumas drogas, para variar. Esse povo nunca terá à disposição coragem nem sabedoria para reivindicar seus direitos. E como Deus morre de pena da gente, acontece às vezes alguma destruição em massa, porque é melhor morrer de repente do que viver sofrendo por muito tempo. Imaginem se é agradável aos olhos do Criador ver um monte de pessoas esbanjando riquezas,
enquanto muitas outras sofrem na miséria, como escravos lesados e vivendo na ração, sem mencionar os pássaros presos, os burros de cargas e cavalos, vivendo em maus tratos. A melhora de uns é a desgraça de outros, por falta de consciência de alguns líderes que dominam a nação. Geralmente, as pessoas que nascem num berço de ouro não estão nem aí para os menos favorecidos. Até mesmo muitos dos que nascem na pobreza, quando crescem e conseguem alguma coisa na vida, não se lembram de junto com outros que também conseguiram alguma estabilidade, procurar um meio de ajudar os outros a se levantar também. Pois o que aprenderam foi, cada um que se vire. Mas o que não aprenderam foi, que se a gente que nasceu num berço de ouro ou na miséria e depois conseguiu se manter, vivessem também ajudando os mais fracos a se equilibrar na vida e juntos combater a praga de mosquito e se livrar de lama de esgoto e mantendo os dentes bem escovados, seria bem melhor do que viver uma vida egoísta e curta. Pois mesmo algumas pessoas tendo uma vida melhor que outras, sem ter morrido de fome logo cedo, mesmo essa pessoa, se tiver vivido uma vida egoísta junto com muitas de sua laia, também não vivem muito tempo e às vezes até morre de mortes trágicas. E quem sabe lá o que acontece depois de alguém ter vivido uma vida confortável e não ter se preocupado em ajudar o próximo. Além de tudo, ter zombado, humilhado e vivido a vida toda só pensando em seu próprio benefício. E nunca colaborado para desacelerar a poluição e o desperdício. Acima de tudo, favorecendo ainda mais o desequilíbrio das ordens naturais das coisas, contribuindo para que a vida de muitas outras pessoas continue de mal a pior. Imagine o que uma pessoa dessa merece depois da morte. Mas não sei o que é pior, ver alguém da nobreza nem aí para nada, ou alguém da pobreza junto com outros pobres, fazendo com que a vida dos outros mais pobres fique ainda mais pior. Como pequenos grupos de arruaceiros que vivem da bandidagem, tirando de quem já não tem quase nada, traficantes de merda que intoxicam a favela, alimentando a neura de um monte de gente humilde, viciada, MCs de porcarias que leva o nome de música, que atordoa o sossego das pessoas de boa conduta, com poluição sonora, entre outros mais, que já nasceu no berço da favela, ao invés de lutar em conjunto para ter uma melhora social. Sendo assim, uma comunidade se tornam ainda mais miseráveis por falta de saber, vivendo como filhos do diabo e fazendo com que a vida das pessoas ao seu redor seja um inferno, sem contar com a raça de fofoqueiros e fofoqueiras que ficam a tarde toda na rua olhando a vida dos outros e falando mal. Agora, esse tipo de gente não perde seu tempo falando mal de um fudido qualquer, que já esteja lascada na vida, porque o diabo mira aquele que está tentando se equilibrar, e qualquer descuidozinho que alguém tiver vira alvo de fofoqueiro, já para prejudicar a vida dessa pessoa. E a raça dos cebosos, é claro, que todos têm a oportunidade de melhorar seu meio de vida. Seja o traficante, seja o ladrão, seja o enganador, o fofoqueiro, ou seja lá quem for, mas se a pessoa não se arrepender de certas coisas que ainda fazendo de errado,
e que prejudica muito a vida dos outros, aí não dá para considerar esse tipo de gente, né? E o ceboso ou cebosa é aquele tipo de pessoa que, além de tudo, não sabe zelar nem pela própria segurança, como aquelas pessoas que vivem mais doentes do que saudável. Eu conheço pessoas que vivem lambendo o chão da casa, mas dormem em um colchão rodeado de ácaros e com lençóis morfados, devido à forma incorreta de mantê-los guardados. É mais ou menos como aquelas pessoas que têm um monte de roupas armazenada por tanto tempo ali sem usar, que ficam com cheiro de mofo. E se tem cheiro de mofo é porque está mofando. Eu conheço gente que deixa as panelas criar tapuru embaixo da pia, mas não é porque custa caro manter a higiene, é questão de cebosice mesmo. E se a imundície não produzisse doenças, para nós ainda seria ruim. E não é por causa da preguiça que dá, nem em manter tudo sob controle. É questão, muitos dessas pessoas não tiveram uma boa educação de berço, porque o que não aprenderam foi que fazer uma faxina dá um trabalho, mas manter as coisas sob controle dá menos trabalho. Porque se a gente deixar a casa virar de cabeça para baixo para começar alguma arrumação, aí desse jeito fica difícil. Porque o lado ruim dessas pessoas que vivem na imundície é que, por viver na imundície e vulnerável às doenças, acabam sendo transmissoras dos vírus, como o da gripe, por exemplo. Enquanto que se preocupa em manter a higiene da casa para a saúde do próprio corpo também, fica sujeito a adoecer devido ao vizinho que não mantém a higiene do lar e vive, nesse caso, mais doente do que bom. E aspirando sempre os narizes, joga no ar partículas dos vírus. E uma minoria de gente que vive lutando pela saúde do lar, rodeado de um monte de gente que não está nem aí com nada, fica difícil, né? Alguém aí já ouviu falar das mulheres com infecção vaginal e de homens também que têm doença venérea? A maioria dessas pessoas não se preocupam muito em cuidar da própria saúde e saem por aí infectando os outros. Pois eu conheço alguns casos de pessoas que tentei ajudar, dando um incentivo, mas não gostaram muito. Algumas mulheres com quem me comuniquei e percebi que tinham um problema vaginal, ao invés de me agradecer por estar tentando lhe ajudar, me esnobaram. Acharam foi ruim por eu ter sentido o problema e ter dado conselhos. E olhe que não custa quase nada, os remédios são baratos, mas esse tipo de gente é miserável demais, pois preferem sair por aí transmitindo doenças para os outros do que se tratar. E esse tipo de gente dificulta ainda mais a vida aqui na Terra, das pessoas de bem que desejam um bem-estar. E já que as novelas, os filmes, o futebol, as festas anuais, como o São João, Carnaval, os videogames e as Olimpíadas não ensinam nem se preocupam com as coisas desse tipo, está, pois, agora exposto a todos, na intenção de ajudar os problemas da população. A verdade nua e crua, da forma mais cruel possível, para ver se as pessoas se tocam de uma vez e despertam do sono da indolência. Porque enquanto só uma pessoa no mundo estiver tentando amenizar as coisas e o restante só pensando em viver uma vida egoísta, assim nunca irá dar certo. Já pensou você chegando do outro lado da vida
e Deus lhe perguntando o que custaria ter me dado atenção e junto comigo ter organizado o próprio mundo que nos deu? Porque o que se vê hoje em dia é um monte de rios poluídos, favelas, cidades desorganizadas, lixo rolando pelas ruas e mesmo nos lixos a desordem total das coletas, como lixos radioativos, causando mais problemas ainda para o planeta e quem vive nele, animais domésticos sendo maltratados, crianças mofando no orfanato e alguns morrendo de fome em alguns lugares da Terra, adolescentes grávidas, profissionais trambiqueiros, putas enrolonas e com infecção, meio mundo de zombadores que só sabe tirar onda com a cara dos outros, a verba mal dividida, onde muitos que trabalham nas áreas de extrema importância vivendo na ração e quem faz apenas um teatro ganhando uma fortuna. E o povo à espera de um milagre, somente esperando por Deus, por não lembrar que foi o próprio Deus que disse: ajudai uns aos outros. E até parece que é um bando de cotó, que ninguém tem perna nem braço. Na verdade, o que está faltando no povo deve ser cérebro, ou quem sabe coragem e um pouco de vergonha, para que juntos, ao invés de viver zombando um da cara do outro e rodeado e roubando e fazendo tudo que não é agradável aos olhos de Deus, unir nossas forças para limpar os rios que sujamos, destruir as letras depravadas que levam o nome de música, o que na realidade não passa de uma tremenda poluição sonora, e no geral cuidar de tudo que há tempos está precisando de reparos, inclusive as plantas, os animais e de nós mesmos, porque não foi para viver nos matando e inimigos uns dos outros que o Criador nos deu a vida. A ganância ou a ambição, a raiva ou a desunião, o desejo de querer ser melhor do que os outros só nos torna mais fracos. Porque se Deus fosse doido ou cego, talvez concordasse a dar o maior ponto a tais indivíduos. Mas certamente não é muito lucrativo viver humilhando, zombando, roubando e se dando bem às custas dos outros, pois até podemos ser considerados por um monte de loucos e analfabetos aqui na Terra, por ser uma pessoa poderosa, por viver roubando o dinheiro público ou traficando objetos, ou sendo um ídolo da música ou um artista qualquer que se ache melhor do que alguém. Mas obviamente não é uma coisa muito inteligente da parte de Deus. Atenção não é demasia. Cuidados nunca é demais. E o termo frescura não se enquadraria. Dizer eu te amo, filhinho, e depois dar maus tratos é como alimentar os olhos e encher a barriga de agonia.